Vamos ficar ligados, nosso irmão Ed Jefferson. Primeira saudação com o irmão Ed Jefferson, logo após Semente do Reino, com a sua segunda oportunidade. Amém? Glória a Deus. Oi. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Confesso aos irmãos que estou muito feliz, muito alegre por estar mais uma vez aqui para glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus, ao qual, mesmo sem merecer, foi levado à cruz e pagou pelo meu pecado e pelos teus pecados. Para não ficar só aí nas minhas palavras, eu gostaria de ler aqui em Jeremias, capítulo 18, do verso 1 em diante. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do 1 em diante. Peço aos irmãos que, se for possível se não for nenhum incômodo, que abramos nossas Bíblias para que leiamos juntos. E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei. Desculpa, irmãos. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Disse o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Até aí. Irmãos, confesso que li algumas vezes esses versículos e encontrei, o Espírito Santo me fez entender algumas coisas. E coisas assim que à primeira vista parece coisas simples, mas que tem um significado interessante. Pois tem um significado interessante quando o Espírito Santo revela a cada um. E primeira questão é que Deus, quando quis falar com Isaías, ele diz assim: levanta, né? E vai a um determinado local, que ali eu vou falar contigo. Deus poderia muito bem falar com Isaías onde ele estava. O verso não quer dizer que Isaías, ou Jeremias, me perdoem, que Jeremias estava deitado ou estava sentado, para o fato dele se levantar ou se pôr em pé. A Bíblia não vai relatar, mas o fato de dizer levanta-te fica atento, ouve bem a minha voz, o que eu quero te falar, para tu entender perfeitamente, para poder falar ao meu povo. E isso é muito interessante, que às vezes nós não estamos deitados nem sentados, estamos em pé, mas não estamos atentos ao que Deus quer falar para nós. Nós estamos sentados hoje aqui, graças a Deus, pois tem muitos lugares onde não se tem nem assento para os cristãos sentar. Mas
Deus, desde o começo do culto, tem se manifestado e dizendo: olha, me ouve porque eu estou querendo falar contigo. Eu estou querendo falar contigo no louvor, estou querendo falar contigo nos hinos da harpa, estou querendo falar contigo numa saudação, estou querendo falar contigo na voz de uma criança, na voz da mocidade, na voz das senhoras. Estou querendo falar contigo na voz do presbítero, do diácono, do evangelista. Deus quer falar conosco de todas as formas que Ele bem quer. E outra coisa que bem interessante é que questão do oleiro, né? Que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não se quebrou parado, não se quebrou se movendo, não rolou e caiu, se quebrou na mão do oleiro. E logo após de se quebrar, como oleiro muito perspicaz, logo após de quebrar, ele tornou a fazer um vaso com a mesma matéria-prima que o primeiro que quebrou na mão dele. Da mesma forma, somos nós. Da mesma forma, sou eu. Sou um vaso, sou de barro e posso ser quebrado e refeito de novo, como Deus já fez comigo já uma vez. E Ele, se Ele achar falhas em mim, se Ele ver que eu não estou suportando, não estou aguentando o óleo que está dentro de mim, Ele vai me quebrar e me refazer novamente. Da mesma forma, somos cada um de nós que estamos aqui. Nós somos vaso na mão do oleiro. E outra coisa bem interessante que eu achei, para finalizar, que o tempo é curto e é corrido, os relógios aqui correm muito, mais que o flash. Outra coisa que eu achei bem interessante, irmãos, é que às vezes, por nós sermos barro, por nós sermos vaso, e nós somos quebrados para ser refeito, pode parecer, irmãos, bem difícil, pode parecer, irmãos, ruim, ser quebrado para ser refeito. Mas nós temos que ter na consciência que quem está nos quebrando é Deus. Quem está nos amassando, nos amarrotando, tirando as impurezas, lapidando as arestas, é Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E da mesma forma como Ele quebra o barro, como Ele quebra o vaso, prepara o barro para fazer o vaso novamente, da mesma forma Ele fez quando enviou Jesus aqui para o mundo, para pregar o seu evangelho. Aquele que crê e fosse batizado seria salvo. Da mesma forma que o evangelho chegou a nós e nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, e estamos aqui hoje. E hoje nós podemos louvar e exaltar esse Deus de um amor tão incomparável, imaginável e incondicional, que não depende do meu amor, que não depende do seu amor, que não depende do amor de ninguém para que Ele nos ame. E é isso, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Semente do reino com oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Coisa boa, irmãos, coisa boa. Coisa boa. Tem hora que você está com fome e um pedacinho de pão sacia a sua fome, né? E isso é muito importante. Às vezes você come um pedacinho de pão, naquela hora saciou sua fome. E a pessoa segue em frente. Coisa boa, coisa boa. Maravilha, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O oleiro se faz presente nessa noite. Aleluia. Companheiro fiel igual ao meu Jesus.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Calma, tenha calma. Tenha calma. Vamos ouvir nosso irmão. Isso mesmo, Erivan, isso, pronto. Uma saudação pelo nosso irmão, logo após nós estaremos ouvindo a nossa mocidade. Aliás, eu não sei se o vocal estará com a oportunidade de louvar a Deus com o hino, em nome de Jesus.
Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido a todos para abrir as Bíblias na Epístola primeiro, lá em João, capítulo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Tempo é corrido. E vai dizer assim o texto: o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o nosso Pai e com o nosso Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que tenha vosso gozo e se cumpra. Amém? Amados irmãos, quem escreve essa epístola é João. Ele não é aquele João que batizou Jesus, mas ele é aquele que se inclinou no tórax do seu peito para descansar por um momento na hora da ceia. Esse é o João a qual ele escreve essa epístola. E o interessante é que João, quando ele começa a escrever essa epístola e começa a contar que o que era desde o princípio, ele faz a menção de Jesus que ele era desde o princípio. E que princípio é esse? O princípio antes daquela da fundação do mundo, aquela que Deus iniciou criando tudo, aquele desde o princípio, que ele faz surgir a terra, faz surgir o mar, faz surgir tudo que hoje existe aos nossos olhos. E João começa a dizer que ele era desde o princípio, porque em outra hora o texto bíblico vai dizer que o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, já estava preparado antes mesmo da fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. O Cordeiro já estava preparado antes mesmo da fundação do mundo. E olha o que João vai dizer: o que ouvimos, o que vimos aos nossos olhos e o que temos contemplado. Ele pode contemplar as maravilhas que Jesus fez. Uma das maravilhas que Jesus fez foi quando ele estava lá em Mateus capítulo 5, vai contar que ele estava em uma montanha e ele dá aquele famoso sermão doutrinário para mostrar ao povo como é que se caminha perante Deus. Ele começa a dizer: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sofrem aflição, porque o reino dos céus serão deles. E daí ele sai dizendo muitas coisas a respeito do seu reino. Aleluia. E a gente vê que também ele vai dizer que poder tocar na parte de Jesus, tocar em seus membros, porque em outra hora nós percebemos que Jesus, ele está com a multidão também, e ele pega, os seus discípulos chegam até ele e diz: dispense ao mestre, para que eles possam comprar alimentos. Mas Jesus vai dizer: não, vamos ver o que eles têm. E ele faz aquela multiplicação de pão e peixe, e é uma grande maravilha, eles podem contemplar. E João nesse momento ele começa a relatar sobre Jesus. Versículo 2 vai dizer: porque a vinda foi manifestada a nós, e vimos e testificamos dela, e a vosso anunciado a vida eterna. Então Jesus ele veio com esse propósito, anunciar a vida eterna. Então se você hoje não conhece, nunca ouviu falar sobre essa vida, hoje eu quero apresentar Jesus Cristo para você. Jesus Cristo, a qual ele veio como um pão que desceu do céu e foi repartido para nós, trazendo e saciando a nossa sede, matando a nossa fome. Ele veio nos encher, nos dar força e alimento. Aleluia, glória a Deus. Vimos, versículo 3, o que vimos e ouvimos,
Isso foi anunciado. Anunciado por quem? Pelos profetas Jeremias, pelo profeta Ezequias, pelo profeta Daniel. Então, inúmeros profetas já anunciaram sobre o Jesus. Inúmeros profetas anunciaram sobre a vinda. O próprio Moisés disse que, escutem, um do profeta que vai vir igual a mim, e ele vai trazer o pão para vocês. Aquele que a igreja conhece, os profetas já anunciavam. Aleluia, glória a Deus. E isso anunciou para que também tenha comunhão. Então, o único jeito de você ter comunhão com o Pai é através de Jesus Cristo. Ninguém pode ter comunhão com Deus se não for o próprio Jesus Cristo. Porque não há outro caminho. Jesus disse em outra hora que não há outro caminho se não ser Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ele mesmo anuncia. É tanto que os grandes líderes da humanidade, todos eles morreram e foi sepultado. Mas Jesus Cristo não. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. E que tenha comunhão. E a nossa comunhão é com o Pai. Através de quem? Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Então, o gozo, a felicidade que você pode ter realmente é através de Jesus Cristo. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vai se alimentando aí, viu? Vai se alimentando. É uma porção de um pouco aqui, um pouco daqui. Você vai comendo, coma tudo, viu? Pode comer que não dá indigestão, não. A palavra de Deus não dá indigestão em ninguém. Ela alimenta a alma, alimenta o espírito. Vamos ouvir o vocal com oportunidade. Em nome de Jesus. Logo após, Montônio, viu, Montônio? Saudação. Isso. Em nome de Jesus. Senhor. Distante eu te vi, para na beira do caminho, cabisbaixos e sem direção, me sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, foi remido e separado pra vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garante uma vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa. Seus pragas
grandes humilhou, o diabo de Faraó exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas da morte vem a vida, pra tudo tem uma saída, a gente um campeão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, se levanta desde o chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Vai da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, mas é de um campeão. Se eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixos e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Mas aí é guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, como o nosso Deus. Lá no Egito, com suas escravas humilhou, o diabo de Faraó exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas da morte vira vida, pra tudo tem uma saída, de um campeão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, mas é de um campeão. Vai ser de um campeão. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Rápidas palavras. Vamos abrir aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7.
ao versículo de número 13. Lucas capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Eis, não chores. Chegando, se tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Amém? Eu me apego nesse versículo 13. Jesus disse: não chores. Aqui há uma história de uma viúva, duas situações difíceis que essa mulher estava passando. A primeira situação é que ela tinha perdido o seu marido. A segunda situação, agora ela perde o seu único filho. Ela perde o chão, ela perde a esperança. Mas Jesus, chegando na porta daquela cidade, ele olha a situação daquela mulher, juntamente com a multidão que acompanhava Jesus e os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, ele teve compaixão daquela situação, daquela mulher. E ele disse para ela: não chores. Nesta noite, o Espírito de Deus, através desta palavra, ele direciona o meu coração e o teu coração nesta noite. Eu estava ali e disse: Senhor, se eu terei a oportunidade, eu falarei o que o Senhor mandar. E já vou entregar o microfone. Qual é a situação que vocês têm passado? Aleluias. Qual é o problema impossível? Na aparência aqui todos nós estamos bem, mas só Jesus sabe como você entrou por essa porta. E eu direciono essa palavra em nome de Jesus para o teu coração. O Senhor diz para você: não chores, porque não há causa impossível que o Senhor não possa resolver. Irmão Gênio, é muito fácil para você falar, mas quem está dizendo é o Senhor através desta palavra. Não chores. Aleluia. E a ordem que ele deu para aquela criança, porque jamais uma pessoa pura poderia se aproximar do esquife. Mas Jesus vai, toca naquela criança e diz: jovem, levanta-te. E mais uma vez a esperança veio para aquela mulher. Oh glória, deita glória. Nem tudo está acabado para você. Nem tudo está acabado para você. Ainda há esperança, e a nossa esperança se chama Jesus. É muito fácil eu falar aqui, mas quando eu passo pelo problema, aí é estreito a situação. Quando você está no problema, a gente não quer falar, a gente não quer pregar, a gente não quer louvar, a gente só quer esperar Deus falar para nos confortar. Tome posse desta palavra nesta noite. Amém.
te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, por poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, é assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar lá no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar lá no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus, irmãos, por tudo. Vamos ouvir nosso irmão Jones. Sei que a maioria dos irmãos aqui é pregador de 40, 50, uma hora, até mais de uma hora. Mas a gente tem hora que você prega uma hora, tem hora que você prega 5 minutos, 10 minutos. E Deus é quem usa da maneira que Ele quiser usar. Amém, irmãos? Então, nosso irmão Johnny estará deixando aqui também uma palavra para nós, em nome de Jesus.
Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus, com muita alegria, com todo carinho, estamos reunidos mais uma vez, pela bondade de Deus, de chegar no lugar da adoração, a qual Ele escolheu e deu a todos nós esse altar maravilhoso, para nós recebermos e entender de Deus a sua orientação ao nos conduzir à eternidade. Quero aqui dar graças a Deus pela vida de Martinho, nosso irmão Ivanildo, nosso irmão Sidno ali, nosso irmão Heraldo, meu professor, e a todos os irmãos dessa casa. Que a graça sempre esteja ao favor de vocês em todos os momentos. Mas, amados irmãos, entrando num texto sagrado, eu quero aqui compartilhar com os irmãos, no livro do Gênesis, o primeiro livro da nossa Bíblia, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 18. Vou fazer esta leitura para que os irmãos possam entender alguns pontos que Deus nos faz entender nesta noite, como se fosse a nós mesmos. Porque Deus é quem escolheu o lugar e escolheu o adorador para vir apresentar o sacrifício em que Ele deu. Deus deu o sacrifício. Obrigado. E com o tema da parte de Deus que nos orienta na condução do texto sagrado, guarde aí. Este é o altar da entrega. Este é o altar da decisão. E este é o mesmo altar da promessa. Guarde aí o que esse altar promove. Promove duas coisas da tua parte que Deus te deu, tá? A entrega, uma decisão e uma promessa. Vamos se conduzir no texto. Irei ler para os irmãos acompanhem, tá? Porque esse foi o texto em que o nosso Pai Celestial, pelo seu bom Espírito, nos deu nesta noite, no momento da oração, nesta cadeira, sobre o conteúdo. Porque verdadeiramente, quando Deus nos ajuda a entender algo da parte dele, é certo que devemos compartilhar. E aqui eu pedi também a Deus, pelo seu Santo Espírito, que me orientasse pelo um texto sagrado. E aí ele me deu este texto, irmão Darlan, do capítulo 22 do livro de Gênesis, e entendesse exatamente o que Deus pede de nós nesta noite. Não só a mim, porque falou direto para mim. E aqui compartilho com os irmãos, se os irmãos quiserem também ver a última palavra deste altar. Porque os inícios da palavra que o altar está falando contigo, entendemos uma razão, que o altar tem que ter uma entrega, tem que ter algo para o altar. E no altar existe também uma decisão. Há uma decisão no altar quando você entrega. E a partir deste momento em que você acredita, Deus te dá uma promessa. Agora vai depender de como você saiu de sua casa para entregar neste altar nesta noite. O que foi que Deus te pediu nesta noite? Em tua casa ou quando oraste neste banco nesta noite? O que você pediu? Mas o que Deus te pediu? E então, dentro desse ponto, quero fazer a leitura conosco. Vamos acompanhar, por favor, para que o entendimento dos irmãos se abra a respeito dos pontos aqui que foi abordado. O altar da entrega, o altar da decisão e o altar da promessa. Vamos entender na leitura como Deus tratou com o patriarca Abraão.
Deus tratou com o patriarca Abraão da seguinte forma: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. A epígrafe do texto da Bíblia, palavra-chave. Versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Verso 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou os seus jumentos, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e a deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para o imolar, o seu filho. Verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, e disse desde os céus: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu unigênito. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Por que não dizer: no altar do Senhor se proverá? Lá terá a resposta. Quando tu entregares, quando tu entregares, quando tu se decidires, aí verá a promessa para a tua vida. E mais adiante diz o texto sagrado:
Olhe o versículo 3, vou repetir. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Verso 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz, ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Verso 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, verso 16, por mim mesmo, aí vem a promessa, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandíssimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Verso 18, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E segue o texto ao 24. Mas com o que eu queria partilhar com os irmãos era esta mensagem: que a graça de Deus abundantemente esteja no coração dos irmãos. Eu sei que guardarão essa promessa, mas primeiro há da nossa parte uma entrega, uma decisão. A decisão, ela é mais no caminho. Quando ele te pede, tu deves entregar. Porque foi Deus quem deu a Abraão, e não veio por vontade de Abraão e Isaque. Vocês estão entendendo? Nada que temos veio de nós mesmos. Tudo Deus pediu. A tua convenção quem deu foi Ele. Quem fez você nascer de novo foi Ele. Ele é o feitor de tudo, por isso que Ele é a primazia, e tudo que é primeiro é para Ele. Então, com essas informações, deixo para os irmãos essa base tão maravilhosa. O tempo se foi, mas a graça de Deus sempre vai estar abundante quando você toma esta condição. Há exatamente propósitos sobre o altar nessas três condições a qual aqui informamos. Procure entender o que Deus te deu, o que você deve entregar a Deus, e como você se decide para entregar a Deus. Não questione, entregue, porque tudo que vem, que você tem é de Deus. Pode ser que você ainda não tenha entendido como se entrega a Deus, mas a bondade de Deus, temos uma escola dominical, temos nossos doutrinadores. Assim Ele nos conduzirá a entender de fato como é ser abençoado por Deus quando nós entregamos e tomamos uma decisão para encontrar a promessa. Por que não dizer o plano de Deus para mim e para a tua vida? Amém. Que Deus abençoe grandemente toda a igreja da Imaculada. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está recebendo aí, irmão, nessa noite? Quem está recebendo? O Senhor está falando conosco de várias maneiras. E na conclusão, agora é o mais importante. Que é que você, que é que eu, que é que nós temos para ofertar a Deus? Se Ele pedir aquilo que nós não queremos dar a Ele, será que temos coragem de entregar? É muito forte isso, muito forte. E Deus não divide
a adoração a Ele, nem o amor a Ele com nada nesta vida. Nada nesta vida pode substituir Deus. Nada pode substituir Deus na vida da gente. E quando Ele vê que nós estamos desviando o rumo para se apegar a outra coisa, Ele chama e diz: eu quero isso de você. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. A decisão, né? A decisão da entrega ao altar dá direito à promessa, não é isso? A promessa, né? Que coisa boa. O que é que está faltando para mim e para você nesta noite? Se colocar inteiramente nas mãos do Senhor. Um certo irmão disse para mim assim: irmão, eu fiz de tudo na vida profissional. Eu tinha tudo para ser muito rico, mas todas as coisas que eu fazia e que eu ia ganhar muito dinheiro, dava errado. Todos os negócios, quando ia assinar, havia uma mudança e dava errado. E eu fui perguntar a Deus, por que é que as coisas estavam daquele jeito? E o Senhor disse para ele: eu quero algo mais de você, para que eu te dê o que você precisa. Eu quero que você me dê o que eu quero de você. E ele disse: Senhor, a partir de agora seja feita a tua vontade na minha vida. E a partir daquele momento, ele dizendo para mim, Deus começou a dirigir a ele por outro caminho. E hoje ele me contando essa semana a diferença de Deus cuidar dele e a diferença dele cuidar dele mesmo, com as coisas que ele queria. E ele falando para mim que quando ele se entregou inteiramente ao Senhor, para Deus fazer a vontade dele na vida dele, ele começou a experimentar, ter uma nova experiência com Deus. E às vezes nós, na dureza de coração, não queremos entregar ao Senhor alguma coisinha. A gente diz: Senhor, fica aqui na sala. Aí às vezes diz: não, vá até aqui na sala de jantar, vá até ali a cozinha. Mas tem lugar na casa da gente que a gente não deixa ele entrar. E aí ele não domina o ambiente todo por completo. E por não dominar o ambiente completo, a casa por completo, nós ficamos administrando lugares que era para Deus administrar. E a gente fica nessa luta com Deus. Por isso que nesta noite, eu acredito, irmão Johnny, não deu tempo você explanar, porque Deus tem seus propósitos aqui hoje. Mas quem está ligado pelo Espírito está ouvindo de uma forma gloriosa como Deus está conduzindo e quer conduzir a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Ele tem coisas grandes para fazer na minha vida e na sua vida. E por que Ele não faz? Porque eu ainda não estou deixando Ele dominar a minha vida por completo. Aleluia! Mas nessa noite é noite de decisão. E a decisão é quem vai fazer você levar a oferta ao altar. E quando Deus se agradar da sua oferta, da minha oferta, Ele irá fazer promessas maravilhosas nas nossas vidas. Quem nesta noite gostaria que o Senhor mudasse a sua história? Vou tirar aqui, irmão. Essa aqui parece que foi feita para a criancinha de 5 anos de idade. E eu estou vendo a hora a minha orelha fechar aqui de um lado e de outro.